até 800 mil sementes por planta, dependendo da espécie, o que vai deixar banco de semente para perda de produtividade na próxima safra. Antes de saber mais sobre a disseminação, mato, competição, danos e prejuízos do caruru, curte, comenta e compartilha o vídeo pra gente. Tá começando mais um Missão Caruru. Em relação ao controle químico dessa espécie, nós temos hoje a necessidade fundamental para nós termos o bom manejo dessa planta daninha é trabalhar com herbicidas pré-emergentes. Ou seja, hoje, se nós observarmos a experiência dos Estados Unidos, a experiência da Argentina e essa nossa experiência recente também no Brasil, a efetivação do controle dessa planta a gente somente consegue com a utilização de herbicidas pré-emergentes. Por quê? Porque no caso da pré-emergência nós temos mecanismos de ação que podem ser utilizados em pré-emergência que não são utilizados em pós-emergência na soja. Por exemplo, nós temos os ácidos graxos, os herbicidas inibidores de ácidos graxos de cadeia longa ou muito longa, como por exemplo o S-metolacloro, que é o herbicida que somente é pré-emergente. Então esse conjunto de herbicidas dessa mecanização, eles acabam dando aquela possibilidade de diversificar, rotacionar mecanismos de ação e que tem ação pré-emergência, ou seja, inibindo o fluxo de emergência da planta daninha. Nós temos além desses os herbicidas protóxicos, que são herbicidas como flumeoxazina, como sulfentrazona, que são herbicidas pré-emergentes e que são fundamentais também para que a gente tenha o controle dessa planta daninha. Então, somente nesses dois mecanismos de ação, a gente está incorporando aí alternativas diferentes daqueles que nós usamos em pós-emergência. Então, esse é um primeiro benefício do pré-emergente. E o pré-emergente também ele vai me permitir o seguinte, atrasar o fluxo de emergência da planta daninha, fazendo com que o novo fluxo de emergência que ocorra dentro da cultura seja mais uniforme e que essas plantas daninhas apresentem dentro da cultura também estágios de desenvolvimento uniforme, que vai me permitir, possibilitar, me facilitar o controle ou a aplicação do herbicida pós-emergente depois. Então o pré-emergente ele elimina aquela mato-competição inicial e me prepara melhor a lavoura para ter uma condição de plantas daninhas mais facilmente controladas pelo herbicida pós-emergente. Com relação à utilização desses herbicidas pré-emergentes, nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, os herbicidas pré-emergentes, eles são efetivos sobre o controle da planta daninha? Sim, são. Eles causam fitotoxicidade para a cultura? Depende. Depende das condições que eu vou aplicar esse produto. Então nós temos que tomar muito cuidado com herbicidas pré-emergentes, de conhecer as características do solo. Que características são essas? Textura do solo, as condições de presença de maior ou menor quantidade de matéria orgânica, então o tipo de argila, então a característica do solo vai interagir com os herbicidas. E aí em muitas situações eu tenho que ajustar dose, trabalhar com doses mais baixas ou mais altas, dependendo da característica do solo. Então esse é um ponto fundamental na utilização do pré-emergente. Outro ponto importantíssimo é a ação e o comportamento desses herbicidas pré-emergentes em condições de presença de palha. De maneira geral, a palha ela pode ser uma barreira também ao fluxo do herbicida, à mobilidade do herbicida para atingir esse solo. Que a semente da planta daninha ela vai se posicionar na superfície do solo, nas primeiras camadas, 2, 3 centímetros do solo. Então o herbicida, quando ele é aplicado, o pré-emergente, quando ele é aplicado ao solo e na presença de uma camada de palha, essa camada de palha pode servir de uma barreira à passagem do produto. Então nós necessariamente temos que fazer ou ter uma condição favorável que esse produto ele desça nesse solo e desça nessa palhada e atinja o solo. Essa descer na palha vai depender da característica do herbicida em si, que tem maior ou menor mobilidade, e da presença de umidade.
Então a umidade passa a ser um ponto importantíssimo na ação desses produtos. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar assim, a palha é prejudicial à ação do herbicida pré-emergente. Para alguns deles dificulta a mobilidade, com certeza. Isso pode diminuir a ação herbicida dele. Mas, por outro lado, se eu pegar o somatório da ação do herbicida com a ação da palha, eu passo a ter um benefício grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com um pré-emergente com as condições de aplicação. Umidade, por exemplo. O ideal, o que seria? Você aplicar um herbicida pré-emergente sobre uma palha, por exemplo, e ocorrer uma chuva de 5, 10 milímetros após a aplicação. Só que nem sempre você consegue ajustar exatamente esse ponto. Então, a presença de umidade ela é importante, né? Outro ponto importante para a aplicação de herbicidas pré-emergentes. Herbicida pré-emergente se deve aplicar em palha seca, ou seja, palha já dessecada. Porque se eu tiver qualquer parte verde da planta, a capacidade de absorção, de retenção do herbicida, ela é maior. Então nós temos que tomar cuidado em relação a esse aspecto também. Tá? Mas eu diria assim, o pré-emergente, para essa espécie daninha e outras espécies que também estão começando a se tornar problema nas culturas da soja, principalmente, né? É a necessidade premente da gente trabalhar com herbicidas pré-emergentes.